Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. E esse vídeo, pessoal, que eu faço aqui todo mês aqui no canal, que fala sobre a carteira do Juízo Econômico, uma carteira de investimentos que eu faço aqui desde setembro de 2023. O objetivo agora, a gente colocou aí para alcançar R$100 mil investidos e a gente tem trabalhado com aportes mensais recorrentes, uma média de R$900 mil aí por mês, que eu coloco aqui nessa carteira para demonstrar para vocês como que eu estou seguindo com os investimentos, tá? Lembrando que eu já mostrei aqui notas de corretagem, né? Eu sempre mostro aqui as negociações que eu estou fazendo com vocês, então realmente coloco aqui meu dinheiro em jogo para gravar esse conteúdo para vocês, colocando aqui o meu viés, o meu entendimento sobre alocação em empresas, sobre fundos imobiliários e também sobre renda fixa. Então eu tento segmentar um pouquinho essa carteira para trazer um pouquinho de equilíbrio, tá? Eu também tenho outras carteiras de aplicações, eu tenho investimentos no exterior, também tenho questões ligadas à previdência e outros objetivos individuais. Essa carteira aqui, pessoal, nosso objetivo é 100 mil e vamos batalhar aí para quem sabe até final de 2026, dependendo aí de como as coisas andarem, a gente talvez não alcance, ou talvez a gente alcance. Então vamos em busca disso. Se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve se você não for inscrito e compartilha com amigos, familiares, porque a única coisa que eu peço para vocês aqui é esse tipo de engajamento, né? Um comentário, uma curtida, um compartilhar, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui também para as outras pessoas. Quem sabe um dia a gente consegue monetizar esse canal. Por enquanto não, por enquanto aqui a experiência é trazer esse conhecimento para vocês e também me aperfeiçoar, né? Eu acabo estudando também algumas questões, estudando sobre empresas para trazer para vocês, então de certa forma para mim também é bem interessante. Então me ajude, me mantenha motivado aí dessa forma, beleza? Bora pro vídeo, pessoal, ver como é que foi a carteira do Juízo Econômico no mês de agosto. Então já estou compartilhando aqui, pessoal, o site é o Status Invest, eu já falei para vocês, é o site que eu uso aqui para colocar os nossos lançamentos, para acompanhar e verificar a rentabilidade, um site gratuito, né? Não é nenhuma recomendação, mas fica aqui uma dica para você talvez utilizá-lo, tá? Aqui a gente já tem o board inicial, então a gente vê que já teve uma evolução, principalmente aqui na questão de valores. Vocês viram que no mês passado a gente reduziu bastante o valor, tivemos uma queda bem significativa na nossa carteira, porém esse mês as coisas foram um pouco diferentes, tivemos boa rentabilidade aí e eu vou mostrar tudo isso no detalhe para vocês. Vamos abrir aqui então para dar uma olhadinha, já direto, vamos falar de rentabilidade, tá? Vamos ver como é que foi a nossa carteira no mês agora de agosto. No período, pessoal, estamos falando aqui de aproximadamente 2 anos, então agora em setembro vai fazer 2 anos, a gente está com 22% aí de rentabilidade, uma média aí de 11% ao ano, vamos ver como é que vai fechar setembro, mas uma média ok, né? 10%, 12%, um pouquinho mais que isso. A gente tem uma carteira bem distribuída, ela não é focada exclusivamente em aumento de renda, ela tem ali os seus pagamentos de dividendos e também tem a questão de valorização de investimentos em renda fixa, pensando um pouquinho mais em estabilidade, uma menor volatilidade, aquelas oscilações a gente tenta diminuir um pouquinho dessa forma, tá? E olhando aqui para os meses, pessoal, então a gente vê aqui que tivemos em julho, né, foi bem ruim, foi 5,5 negativo, tiveram algumas ações que performaram pior aí na nossa carteira, porém no mês de agosto já ficamos com 3 e quase praticamente 3%, tá? E vale destacar aqui, pessoal, se a gente segrega aqui, abre em fundos imobiliários e ações, vocês veem aqui que em ações tivemos mais de 8% de rentabilidade. Então é aquilo que eu falo para vocês. Às vezes, se você tem um perfil mais arrojado, você investe um pouquinho mais em ação, investe menos nesses outros segmentos, né? Fundos imobiliários, renda fixa. Se você já é mais conservador, você vai mais para a renda fixa. Eu tento distribuir de maneira bem equalitária esses 3 pilares que eu trago aqui para vocês: ações, fundos imobiliários
e renda fixa. Então, mesmo tendo uma rentabilidade muito alta em ações, os fundos imobiliários eles acabam ficando mais lateralizados, porque ele não tem muita valorização. Então, o fundo imobiliário é uma característica diferente. O foco dele é te trazer proventos, te trazer rendimentos todos os meses. Então, ele valorizando 1%, ok, se você olhar ao longo do ano, lá no começo a gente teve uma oscilação bem grande e tal, mas de certa forma ele tende a se manter estável, tá? Então é bem importante o fundo imobiliário vocês entenderem que a característica dele é sempre manter um pouquinho de estabilidade. Eventualmente ele pode destoar para cima ou para baixo, mas geralmente ele vai ficar nessa regularidade porque ele paga todo mês, ele vai pagando esses proventos, tá? Em ações, aqui sim a gente já tem uma volatilidade maior, né? Maiores ganhos, maiores percas, e aqui a gente tem distribuído aí bastante coisa, tá? Acumulado em ações, se você olhar, a gente está com 60%. Então, se eu tivesse só ações, né, mil maravilhas. Mas não, a gente quer trazer um pouquinho de equilíbrio, então a gente está com acumulado de 22%, tá? No mês de agosto, então, a nossa carteira 2,81%, um número bem interessante, tá, pessoal? Ainda assim, é longe do que a gente perdeu mês passado, mas devagarinho a gente vai recuperando, tá? Vamos dar uma olhadinha agora para as transações, tá? Vamos ver o que a gente comprou aqui, o que a gente vendeu na nossa carteira. Eu fiz algumas redistribuições, então eu estou aplicando alguma coisa pela Rico, então eu fiz aqui, tirei do Banco Inter, coloquei para Rico, estou fazendo algumas estratégias aqui mais de controle, né, para eu manter separado ali fundos imobiliários, de ações, de outras coisas que eu trabalho. Então eu fiz essas mudanças, mas se a gente olhar aqui, então a gente teve em 4 de agosto, tivemos uma compra aqui de Caixa Seguridade, então ela diminuiu um pouquinho o valor, né, bateu 13 e pouquinho, eu comprei aqui. Em 6 de agosto, a gente teve venda de XPLG11, que é um fundo imobiliário, então eu tinha 4 unidades, eram bem poucas, e eu notei que não estava legal, né? Não adianta eu manter pulverizado muitas coisas se não tem uma performance que eu gostaria. Então eu tirei, peguei esse recurso e depois aqui para frente eu comprei o XPMOL11. Na minha visão, ele é um fundo que tem performado melhor e que eu acho que ele vai surfar melhor, principalmente uma eventual queda na taxa de juros. Então a gente fez essa venda, vendi também aqui Caixa Seguridade, que estava lá no Banco Inter, eu vendi 100, e aí depois eu trouxe essa mesma 100 aqui para Rico, tá? Então só fiz uma alocação de corretora. Além disso, eu fiz a mesma coisa com o Semin, então no dia 6 eu comprei aqui na Rico, e aí lá no dia 11 eu vendi do Banco Inter. Eu poderia fazer isso de outra forma, pessoal? Eu poderia fazer a gente chama de fazer portabilidade. Então eu tiro de uma corretora e levo para outra. Mas é um processo bem burocrático, você tem que preencher uma papelada, mandar para as corretoras, e dessa forma aqui fica mais fácil. Você vende de um lado, compra do outro e tal. É importante você só cuidar para não fazer no mesmo dia, porque se caracteriza day trade e tem outras complicações, tá? Então, tudo bem que são corretoras distintas, às vezes você, né, não vai ser destacado na tua nota de corretagem, mas eu evito, tá? Então a gente teve isso, teve essa venda do XPLG, onde tivemos uma compra de Caixa Seguridade, tivemos aqui uma compra de Tesouro, um pouquinho mais, R$600, e tivemos a compra de XPMOL11. Então a gente fez essa movimentação da carteira, deu um pouquinho mais de R$1.000 esse mês, mas eu acho que está dentro ali daquela valor que a gente investe, tá? Lembrando, pessoal, se vocês têm um valor menor, né, e querem utilizar uma estratégia semelhante, é só questão de distribuir, tá? Então, veja outros ativos, diminua um pouquinho. Eu, quando comecei, pessoal, comecei com R$50 investindo. Então, eu peguei 2, 3 ações, dividi R$50, e aí eu fui, com o tempo, fui investindo cada vez mais, até chegar numa carteira que a gente tem hoje, né? Uma carteira bem grande. Então, é assim que começa. Tem que começar aos pouquinhos, criar o hábito, e aí, depois, você vai começar a ver essa carteira dando frutos. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, aqui no patrimônio, né? Como que ficou, então, depois dessas transações? Nosso patrimônio hoje, 32.300, então no mês passado tivemos uma queda, ele chegou a 30 mil, agora a gente voltou para casa dos 32, o que é bem positivo, então a gente vê aquela evolução constante, né? A gente vê aqui a nossa carteira ao longo do tempo, se a gente colocar aqui 2 anos, a gente vê que ela tem essa escala bem linear, sempre crescendo. Por quê? Porque apesar de ter umas oscilações, umas estabilidades, a gente sempre está investindo, sempre aplicando, aproveitando bons momentos, tá? Então a gente vê aqui o crescimento no período que ele é bem significativo. E a única forma de você guardar, poupar dinheiro de maneira inteligente é você investindo todos os meses com recorrência.
Não adianta você querer investir R$1.000 e querer sair milionário do dia para a noite, né? Principalmente nessas questões de aposta ou outras promessas que a gente vê pela internet, tá? Então a distribuição como é que está hoje? 11.300 em ações, 9.600 em fundos imobiliários, 8.600 em tesouro e 2.900 em títulos aqui de CDB. Tesouro e CDBs aqui a gente considera tudo como renda fixa, tá? Então a gente está falando aqui de mais ou menos uns 11 mil aqui. Então fica bem distribuído, 11 mil em ações, 11 mil em renda fixa e 10 mil aqui em fundos imobiliários. E aí vamos dar uma olhada nos proventos, pessoal, que é uma coisa bem legal também, como a gente tem a nossa carteira ações, que são pagadoras de dividendos, e também temos fundos imobiliários que pagam com recorrência. Fica legal da gente olhar esse panorama aqui, porque mostra muito pra gente. Isso daqui é o valor que nós recebemos todos os meses, tá? Olhando aqui então para agosto, recebemos R$148 de proventos, né? Bem maior do que agosto lá do ano passado, que estava na faixa de 70, né? Um pouquinho nessa faixa, se eu não me engano. Então a gente vai aumentando o investimento e o retorno também ao longo dos meses ele vai crescendo. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver quais são o segmento aqui que pagou mais para a gente, né? Se veio de ações ou se veio aqui de fundos imobiliários. Então a gente vê que o vermelhinho, ele é de ações, tá? Então a gente teve aqui em ações 37 aqui de Caixa Seguridade, corretoras e mais 20 de bancos, e o restante de fundo imobiliário. Aqui a gente consegue ver a figura por categoria, acho que fica até mais fácil. Ó, então a gente teve 57 de ações e mais 90 de fundo imobiliário. Bem legal, né, pessoal? Então você vê que mesmo as ações que a gente tem o objetivo de crescimento, a gente escolhe também ações que sejam pagadoras de dividendos, né? Então recorrentes. Então a gente tem umas ações estratégicas, né? A parte de saneamento, energia, mineração, parte financeira. Então são empresas que pagam ali proventos e que eu enxergo particularmente um viés de crescimento para essas empresas. Então fica bem legal quando a gente começa a ver esses resultados. Aqui para baixo a gente vê os rendimentos ao longo do período, né? Então a gente vê em agosto a gente teve 148, né? Quando a gente compara ao longo do tempo, se a gente olhar agosto do mês passado, ou ano passado, tá aqui, R$88. Então a gente vê essa evolução que é muito bacana, tá? Setembro agora vai fechar 2 anos e a gente vai ter uma verdadeira evolução. A gente tinha 10 lá no começo, depois a gente passou para 50 e agora, mais um ano depois, né, quanto que chegamos? 150, 180? Vamos ver, né, como é que vai ser em setembro. Ao longo do tempo, pessoal, a gente tem uma média aqui de R$196 nos últimos 12 meses, o que é bem interessante. E se você considerar todo o período, aí a gente tem uma média de 122. Bem legal, aqui embaixo a gente tem um quadro do que mostra, e aqui a gente tem o total de dividendos pagos. Então a gente já recebeu quase R$3.000 de dividendos, a gente já recebeu quase 10% do que a gente tem aplicado, a gente já recebeu de proventos, além da rentabilidade que a gente teve. Então é um mercado de investimentos, é um mercado um pouco difícil, né? Concordo, para quem está iniciando, para quem está começando, mas é um mercado bem interessante de como você aplica o seu dinheiro, de como você vê o dinheiro trabalhando para você, e todo mês aqui você recebe parte desse rendimento, desse trabalho que você teve de escolher boas ações, bons investimentos. Esse é o fruto, então é bem interessante, tá, pessoal? Aqui embaixo a gente tem um olhar aqui para as ações que pagam, né? Então, Banco do Brasil, BPAC, né? Até Alpargatas aqui teve um pagamento, mas enfim, o objetivo aqui, eu acho que é trazer um pouquinho essa visão macro para vocês, para a gente dar uma olhada geral na nossa carteira. Vamos falar aqui, a gente já falou de patrimônio, composição, vamos ver a composição para a gente fechar. Como é que ficou a composição? Então aqui 34% em ação, né, que foi o que eu falei para vocês, mais ou menos R$11.000, 30% em fundos imobiliários, né, 9.500 mais ou menos, e em tesouro e títulos aqui de CDBs, mais ou menos aqui 26,9%, totalizando aí uns R$11.000 mais ou menos em renda fixa. Dessa forma, a distribuição da nossa carteira, R$32.000, e aqui embaixo a gente tem um gráfico de evolução aí da composição ao longo do tempo. Então a gente sempre tenta manter de maneira equilibrada. Você vê aqui que fundos imobiliários está um pouquinho menor, então possivelmente para setembro eu vou fazer investimentos em fundos imobiliários justamente para dar uma equilibrada nesse percentual e deixar bem unitário. Aqui embaixo a gente tem a parte setorial,
Então você vê aqui em Tesouro Direto, né? Aí tem a parte de financeiros, aí tem os fundos de tijolos, fundos de papel, enfim, alguns segmentos aqui eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu acho que é bem interessante você entender um pouquinho sobre os setores que você atua, sobre esses segmentos e ver também se você não está exposto a muito num setor. Por exemplo, financeiro, a gente vê que está bastante, mas financeiro a gente tem a parte de seguradoras e a parte de bancos, né? Eu acho que realmente está um pouquinho acima, mas ainda não está suficientemente necessário para eu fazer uma alocação para uma outra área, um outro segmento que seja menor, tá? Então, por enquanto, mantém-se tudo. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, vamos lá. Rumo aos 100 mil, já chegamos aqui no 32, 2 anos, 32 mil investidos, aplicados, com rendimentos de quase 3 mil reais nesse período, totalizando aí uma média de quase 200 reais aí nos últimos 12 meses. E conforme a gente vai aportando mais, esses rendimentos vão aumentando. Então, nosso objetivo, quem sabe até o final do ano que vem, final de 2026, a gente atingir esses 100 mil reais aí e continuar com a carteira, né? Fazer ela alavancar, 1 milhão, quem sabe a gente coloca uma meta aí para frente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficou dúvidas, coloquem nos comentários. Se tiverem sugestões, quiserem mandar aqui também no privado, no direct lá do Instagram, pode mandar, @Juízo Econômico. Também não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares, porque eu tenho certeza que é um conteúdo bem bacana, de forma bem simples, que pode ajudar bastante gente, principalmente quem está começando a investir. Então, muito obrigado e até a próxima.